minissérie em 3 capítulos, falando sobre as 3 virtudes teologais. Não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas as 3 virtudes teologais são características, 3 características que provém de Deus, que, como é que eu posso dizer, tem como objeto o próprio Deus e tem como propósito o próprio Deus também. As 3 virtudes teologais estão lá em 1 Coríntios 13:13. Diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, esses 3, mas o maior destes é o amor. 1 Coríntios 13:13. Então, as 3 virtudes teologais são a fé, a esperança e o amor. Então, a gente vai falar em 3 semanas, a gente vai falar hoje a gente vai falar sobre fé, sábado que vem a gente vai falar sobre esperança, e no outro sábado a gente vai falar sobre o amor. O catecismo tem um resumo da função das 3 virtudes teologais que eu acho interessante. Diz assim: as virtudes teologais têm como origem, motivo e objeto imediato o próprio Deus. São infundidas no homem com graça santificante, tornando-nos capazes de viver em relação com a Trindade, e fundamentam e animam o agir moral do cristão, vivificando as virtudes humanas. Elas são o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Então, essas são é isso que são as 3 virtudes teologais: fé, esperança e amor. Elas provêm de Deus, elas são motivadas por Deus e elas se dirigem a Deus. Como é que eu posso dizer isso? Por exemplo, quando eu falo fé, a fé vem de Deus, certo? É dom de Deus. O motivo da nossa fé é Cristo em nós, né? O motivo da nossa fé é o sacrifício de Jesus por nós. O motivo da nossa fé é aquilo que Deus fez por nós. E o propósito dela, a quem nós dirigimos a nossa fé, também é ao próprio Deus. Então, ela vem dele e é para ele. As 3 coisas. Pode falar, Wellington. Eu não recebi o catecismo da igreja presente, mano. Pois é. Não temos, né? Por enquanto a gente sai puxando os catecismos aí. Catecismo Esse aqui é da igreja, da ICAR mesmo, da Igreja Apostólica Romana. Ah, tá. Eu pensei que era de Westminster. Não. E aí os 3, é interessante que talvez você já tenha visto, como eu não tenho cultura católica, assim, meu pai nasceu em igreja católica, ele tem cultura católica um pouco, eu nunca vivi em igreja católica, já nasci numa igreja protestante, digamos assim. Mas eu sempre via esse negócio e nunca soube o que era. Vocês já viram uma joia? Muitas vezes as mulheres usam em pulseirinha, assim. São 3 pingentes, uma âncora, uma cruz e um coração. Vocês já viram isso? São 3 pingentinhos. A fé é a cruz, a âncora é a esperança e o amor é o coração. São as 3 virtudes teologais, esse pingentinho que o pessoal usa. Cruz, âncora e coração. Até o post que eu fiz no Instagram falando sobre o tema que a gente ia conversar hoje, eu usei esses 3 elementos exatamente, que são os símbolos, né, das 3 virtudes teologais. Então, assim, eu separei textos para cada uma das 3, só para a gente ter uma ideia, né, do que elas são, para a gente entrar no assunto de hoje, que é especificamente a fé. A fé não tem como fugir de Hebreus 11, né, gente? É o texto, para quem quer falar de fé, geralmente recorre a ele, né? Eu não vou querer reinventar a roda, não. Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. São 2 coisas. A esperança, eu separei o texto de 1 Pedro 3, versos 14 e 15, que diz assim: mas mesmo que venham sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo de ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor em seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir. Qual a razão da esperança que vocês têm? O que é que motiva a nossa esperança? Essa é uma pergunta
Quando nós estamos firmes diante de tribulação, essa pergunta vem, cara. Vem, porque eu já ouvi isso várias vezes. Mas como é que você consegue estar tranquilo numa situação dessa? Eu falo, então, eu preciso te contar, você está com tempo? Né? Então, qual é a razão da nossa esperança? É isso que a gente vai tratar no sábado que vem. E o amor, Mateus 22, 37 a 39, texto clássico. Um homem pergunta para Jesus qual é o maior dos mandamentos, né? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo, igualmente importante, é ame o seu próximo como a si mesmo. Então, o amor é o maior de todos os mandamentos, né? Depois, os discípulos, em mais de uma situação, em mais de uma das cartas, você vai ler os apóstolos dizendo: quem ama o seu próximo, cumpre toda a lei. E não é só um cara que disse isso, ele pode estar enganado, não. Há mais de um texto em que se retrata dessa forma: quem ama o seu próximo, cumpre toda a lei. Então, o amor é a terceira das virtudes teologais, e a gente vai tratar dela no outro sábado. Então, esse sábado a gente fala de fé, sábado que vem de esperança, e no outro sábado a gente fala de amor. São as 3 virtudes teologais. A Kátia deve ter feito catecismo também, ela deve saber disso aí, ela já deve ter ouvido isso aí. Nossa, e como, hein? Vamos lá. Texto base. Um dia eu estava lendo um documentário de Coríntios do Calvino, e ele mirando a igreja católica, porque a igreja católica fica falando de caridade, o amor é maior. Aí eu falava assim, comparando, falando: tem um ferreiro e tem um rei. O rei é mais importante. Só que se o rei for fazer o trabalho do ferreiro, ele vai fazer melhor que o ferreiro? Entendi. O amor é maior, mas não que é maior e melhor em tudo. Calvino era filha da mãe, cara. Espertinho. Vamos lá. Vou pegar agora a gente falou, né, a fé lá em Hebreus 11. Eu vou pegar um texto um pouco maior, tá? Vou pegar ele desde o 1 até o 6, que conclui com essa ideia de que sem fé é impossível agradar a Deus, para a gente entender um pouco mais o que eu quero compartilhar hoje. Versículo 1 de Hebreus 11. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Estou lendo na NVT, acho que é, né? NVT. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos e ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Olha só a fé aí. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo. E Deus aprovou as suas ofertas. Embora há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado ao céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, de novo, deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11, do 1 ao 6. Eu vou cantar uma música, tá bom? Pra gente iniciar a falar acerca desse... Oi. Tem aqui na minha NVT de estudo, tem um textinho sobre fé também. Posso ler? Leia, por favor. Hebreus 11 é uma das mais extensas análises da fé no Novo Testamento. Uma das passagens mais queridas das Escrituras. No entanto, não faltam conceitos equivocados sobre a fé. Para alguns, fé consiste em qualquer forma de espiritualidade. Ele é uma pessoa de fé. Para outros, significa crer firmemente que algo dos bons lhe acontecerá, como um passaporte para a saúde e para a riqueza. Ainda outros consideram a fé um salto no escuro, contrário a fatos conhecidos. Nenhum desses conceitos, porém, corresponde à fé bíblica. A fé verdadeira implica ação confiante em resposta que Deus revelou, 11, de 1 a 3, como mostram os exemplos relacionados no capítulo 11.
A fé entra em cena em diversas circunstâncias da vida. Os resultados da fé também são variados. Algumas pessoas recebem livramento, alcançam sucesso e experimentam algumas das promessas de Deus. Outras zombarias e açoites. São torturados, presas e mortos. Em alguns casos, a fé é recompensada de imediato. E em outros, o retorno vem mais tarde. Mas as pessoas de fé anteveem a recompensa, pois confiam no caráter divino. O que significa viver pela fé? Significa pôr em prática em busca de circunstâncias diversas a convicção de que Deus existe e recompensa aqueles que o buscam. 11:6. Quem vive pela fé dá passos confiantes com base naquilo que Deus revelou acerca de seu caráter e procura fazer a vontade divina em todas as coisas. Perfeito. Muito bom. Deu uns spoilers aí do que a gente vai falar, mas é isso aí. Nada que vocês já não tenham ouvido antes, viu? Vamos lá. A história nos conta sobre homens diferentes que de uma semente grandes coisas fizeram brotar. Chamaram a existir e do nada surgir aquilo que Deus um dia prometeu cumprir. Certeza que não se perde, fé, esperança para tudo que nele crê, fé, certeza do que não se perde, fé, esperança para tudo que nele crê. Pela fé, Abraão, mistério liberou uma nação. E também Josué derrubou muralhas com a sua fé. Não só eles como eu vivemos pela fé naquele que venceu. Fé, pesado que não se vê, fé, esperança para tudo nele ter, fé, pesado que não se vê, fé, esperança para tudo nele ter. É isso. Pô, acho que o Alequim quer cantar também, mano. Deixa ele cantar. Alequim. Essa música aí Não, é história, né? Não, Alequim vai cantar outra música, não a mesma. Vai, Alequim, canta outra música aí, Alequim. Evocação Como final. não? Você tá mais empolgado aí, pô. Também com o Jean Faz tocando, na capela cara. aí, mano. Faz na capela que eu quero ver, mano. Vambora. Então, Hebreus 11 é um texto que a gente conhece como Galeria dos Heróis da Fé, né? Pessoas que enxergaram as coisas que ninguém mais via, né? Mais ou menos como diz o início do capítulo lá, no verso 6. O capítulo começa falando de testemunhos de vitórias. Pela fé, pessoas alcançaram, né? Conquistaram, tiveram filhos, viram seus queridos que tinham morrido ressuscitarem. E isso tudo é muito bonito. Mas o texto vai conduzindo depois para uma galeria de heróis que a gente não tem muitas músicas sobre eles. Alguns foram alvos de zombaria e açoites, outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, outros ainda mortos à espada.
Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Esse mundo não era digno deles. Essa é uma frase que mexe comigo. Esse mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa de sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Hebreus 11, do 36 ao 40. Quando nós ouvimos que Paulo, por exemplo, foi lançado na prisão, Paulo e Silas, aquela história clássica, eles não foram simplesmente aprisionados. Eles foram lançados nas prisões inferiores. É, de fato, um buraco no chão para onde ia o esgoto de todos os demais detentos ali, e os pés deles foram acorrentados no chão com correntes pesadas. Homens dos quais o mundo não é digno. E ali eles cantavam louvores. Aí eles adoravam. Cara... Que é lugar pior pra estar, né? Tipo, você tá cantando louvor, você vai pra onde? Vamos afundar mais um pouco, você vai. Vou botar no pescoço. É mole? É mole. A questão toda, e eu acho que isso passa pelo texto que o Wellington leu, é que o propósito da fé é agradar a Deus. O objetivo da fé é agradar a Deus. O propósito da fé não é provar que a minha fé é a certa e a sua fé é errada, mas é agradar a Deus. E como é uma virtude é diferente de caráter, de característica, de personalidade. Virtudes são coisas que nós cultivamos. Aí o Rafa é mais especialista nas questões da mente aí, saberia dizer melhor. Mas a questão é que as virtudes não são características naturais do ser humano, necessariamente, mas são características que ele desenvolve para viver melhor em sociedade. Uma pessoa honesta, por exemplo, ela pode ter uma predisposição à honestidade, ok, mas é uma virtude, é algo a ser desenvolvido, a ser melhorado. Né? Se a sociedade não preza pela honestidade, quem vai ser honesto? Sim. Mas as virtudes, em geral, são assim. Aí entra toda aquela discussão do C.S. Lewis, né? Em que ele diz que há uma lei moral que é universal, ele propõe isso, né? Que são, de fato, as virtudes. Né? Essa lei moral proposta pelo Lewis são virtudes. E a fé é uma dessas virtudes. E o texto ensina pra gente que sem fé é impossível agradar a Deus. E agora, como é que eu posso cultivar essa virtude? Se ela é uma virtude que pode ser cultivada, que pode ser aprimorada, e deve, né, ser aprimorada se eu quero agradar a Deus, então a gente precisa entender algumas coisas no processo de fé. Eu já fiz um ampulheto uma vez sobre fé e crença, em que eu traçava uma diferença entre as duas coisas. Não acredito. Opa! Peraí, falei errado. Tô mexendo aqui. Ai, meu Deus, desculpa. Imagina. Uma coisa é a crer. Se a gente chegar na rua, por exemplo, e perguntar para as pessoas se elas creem em Deus, é muito provável que a maioria das pessoas dizem que creem, né? Agora, a fé é sobre crer e agir. Não é só sobre crer. A gente acabou de ler que sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa quem o busca. Então não basta eu crer que Deus existe. Eu preciso entender que ele recompensa quem o busca. E o que eu faço? Busco. Né? Não, existe outra coisa, né? Você não vai agradar esperando que ele te recompense. Porque ele recompensa no tempo dele. Sim. Sem dúvida. Porque o propósito da fé, como eu disse antes, é agradar a Deus. Se você trabalha para alguém, pode ter você estar interessado em alguma coisa, você quer quanto antes, mano. Ou você vai lá, o acordado, senão você vai achar que você está tomando chapéu. Aí você vai falar que Deus está dando um chapéu em você. Mas Deus é fiel, né? Não, tudo bem, é fiel, mas assim, é do tempo dele, a gente não tem que falar.
Vem logo, Deus, vem logo, Deus, vem logo. Ah, Tá me sim. enganando, tá me enganando. A gente acabou de ler a Galeria dos Heróis. Falou que todos eles, nenhum deles alcançou o que estava prometido. Olha só, os caras foram cerrados no meio. Os caras foram lançados em prisão, né? Sem alcançar o que havia sido prometido. José, quando saiu do Egito, quando morreu, pediu para o povo levar os ossos dele do Egito para a terra prometida, porque ele cria. Elias, que mandava fogo, ficou lá dentro da caverna, falando, Deus tem tão poucos dos seus, pô, eu tô aqui, eu não sou popular, pô, me manda pro Big Brother, o pessoal gostar de mim. Mas o lance é esse, é que, de fato, a recompensa, e eu fico muito ressabiado quando eu ouço aquela frase, quem tem promessa de Deus não morre. Cara, só lembra o tanto de gente que morreu. Morreu crendo. Jesus, morreu com a promessa ali, ó. Os apóstolos, e Jesus. Hã? E os apóstolos? Sim. Todos os apóstolos morreram. Todos se lascaram. O que não morreu ficou preso o resto da vida. O que não morreu cedo ficou preso até morrer. Foi João. João, pirando em Patmos. Isso aí. Então, assim, a fé, ela, como eu estou dizendo, fé é crer e agir. Fé é crer e pensar. Não é só uma fé cega no abstrato, mas ela precisa manifestar numa realidade, porque a fé que não age. Aí a gente vai lá para Tiago. A fé que não age, ela é o quê? Morta. Tiago 2,26. Assim como o corpo sem fôlego está morto, a fé sem obras está morta. A fé que não produz, ela está morta. Então, o que é que a fé produz? Né? Obras de fé, obras de justiça. Isso a fé produz em nós. Né? Se a fé não está produzindo isso em nós, talvez a gente deve pensar, será que eu só não estou crendo? Será que o que eu tenho não é fé? É só uma crença? Como a pessoa que crê em qualquer outra coisa? Será que o que eu tenho não é uma religião só? Será que o que eu tenho de fato não é a vida de Cristo em mim? Né? E isso é uma armadilha. Porque é muito fácil a gente cair numa armadilha de que se eu frequentar a reunião da igreja presente todo sábado à noite, se eu fizer uma oração lá todo dia de manhã, né? Se eu seguir alguns ritos, isso me torna um cristão, um discípulo de Jesus. Mas se a minha prática não condiz, se o meu dia a dia não condiz com o que Jesus ensinou, né? A gente leu outro dia Jesus falando para os seus discípulos e ele dizia para eles que eles deveriam fazer as coisas que ele havia mandado, né? Se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos, quando a gente falou sobre o Paráclito na semana passada. Então existe uma prática envolvida na fé. A fé não pode ser uma fé morta. Ela não pode ser uma fé no abstrato, simplesmente. Ela precisa ser uma fé que se manifesta fisicamente. E a fé viva, uma vez que ela é uma fé viva, é uma fé que se reflete em obras. Essa fé realiza. Realiza. Entendo o que eu vou falar. Mateus 13, 31 e 32. Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até transformar numa árvore. E vêm as aves e fazem ninhos nos seus galhos. Jesus estava falando que uma semente muito pequena é capaz de produzir uma planta muito grande. Certo? E qual que é a diferença entre uma semente muito pequena e um grão de areia que é do mesmo tamanho? A semente é um ser vivo. O grão de areia, quem não faltou na aula de biologia, o grão de areia é um ser bruto. Certo? Os seres brutos, o reino dos seres brutos, as rochas, os sedimentos, a areia, o solo, tudo isso são seres brutos. A água é um ser bruto. Então, o grão de areia pode ser do mesmo tamanho de um grão de mostarda. Se eu plantar os dois, o grão de mostarda é vivo. Então, ele realiza. Então, a gente vai num outro texto que é interpretado muitas vezes errado, que é Mateus 17,
um pouco depois disso, né, desse ocorrido, Jesus vai puxar essa mesma referência, Mateus 17, 19 e 20. Então os discípulos apresentam... o contexto. Os discípulos tinham tentado expulsar demônio do menino. Jesus chegou, ordenou e o demônio foi embora. E os caras estavam penando aqui com o demônio lá, sofrendo com o demônio. E os discípulos, aproximando de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que quem tem fé, como o grão de mostarda, dirá a esse monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mateus 17, 19 e 20. Jesus falou: a fé de vocês é muito pequena. A fé de vocês é muito pequena. Mais ou menos como se ele dissesse assim: lembra daquele papo que eu falei sobre o grão de mostarda? Que é pequeno, mas é vivo? Se a fé de vocês, pequena, fosse viva, né? Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, ele não está dizendo que se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, que essa é a reflexão que muitas vezes é tirada errado desse texto. As pessoas falam: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, então você não tem nem do tamanho de um grão de mostarda. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando: só a fé de vocês é pequena. Esse é um fato. É muito pequena. Mas se ela fosse viva, como aquela história que eu contei do grão de mostarda lá atrás, ela produziria. Vocês poderiam mandar um monte se mover e não ia mover. E nada seria impossível para vocês. É como se a fé fosse uma semente viva ou morta e a gente fosse o terreno. Como aquela do terreno que a semente caía e frutificava ou não. Dependendo do que acontecia. Mesma coisa. Exato. Ligado, né? A fé viva produz. E como é que eu caracterizo uma fé viva? Como a gente viu lá Tiago falando ali atrás. A fé que não gera obras é uma fé morta. Então, uma fé viva, ou seja, uma fé que traduz em comportamento, traduz em obras. É uma fé que eu posso ordenar um monte e ele vai se mover, ele vai para o mar. A fé é regada por boas obras. Né? Então, vamos lá. Separei 4 conclusões aqui, inspirado nisso que a gente conversou. Primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. 2, a fé que não age está morta. Ela não vai produzir. 3, a fé que se expressa em obras está viva e realiza coisas aparentemente impossíveis. E 4, essas coisas aparentemente impossíveis, quando acontecem, glorificam a Deus. Deus é glorificado. Então, todo esse ciclo de fé retorna para aquele início. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por que eu tenho fé? Por que eu creio? Por que eu ajo com base na minha fé? E isso produz o impossível. Porque todo esse ciclo agrada a Deus. E a gente volta para o início. É um ciclo. É um ciclo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu preciso crer que ele existe, que é galardoador. Eu vou e creio. Eu vou e busco. E as minhas atitudes refletem isso. Uma vez que as minhas atitudes refletem isso, o impossível acontece. E tudo isso, todo esse ciclo, glorifica a Deus. Deus é agradado e inicia todo o ciclo novamente. Isso é fé. Fé não é só acreditar muito. Porque eu posso acreditar muito em qualquer coisa. Posso acreditar muito em qualquer coisa. A fé, ela está como uma virtude teologal, ela provém do próprio Deus. Ela é motivada pelo próprio Deus, ou seja, a minha fé está nele, veio dele, está nele, motivada, e tem o propósito de agradá-lo. Então, essa é a fé que nós precisamos manifestar. Certo? Amém. Vamos para as perguntinhas de aplicação prática, como a gente costuma fazer todo sábado. Perguntas para a gente fazer a aplicação juntos. Não sei se
sabem disso. Para o Alecrim, para o Rafa, talvez eu esteja chovendo, com certeza estou chovendo molhado. Mas, em geral, as pregações concluem com uma aplicação, certo? Trazendo para uma aplicação. Eu gosto de chamar vocês para participar dessa parte, né? O pessoal compartilhar para a gente entender como essa aplicação pode funcionar. Primeiro porque eu desconheço as questões mais íntimas de cada um e como essa palavra se aplica em cada um. Então, eu de alguma forma, eu incentivo, mas a gente constrói a partir da aplicação meio que juntos aqui, há muitas mãos, né? Então, vamos lá. Primeira questão para a gente conversar é quais obras a fé que está viva pode expressar? Que obras são essas que a fé viva expressa? Quem quer começar aí? Eu não. Você, homem de pouca fé, você, Wellington. Falei demais hoje. Falei demais. Já deu minha cota, já. Posso dar um norte, ó. O pessoal acho que tá tímido por causa da tua presença, Alecrim. Ninguém te conhece aqui, né? Até parece. Pera aí que eu vou resolver isso, ó. Muito bom. Fácil, né? Fácil. Resolvido. Relaxa, volta aí. A gente, em geral, a gente gosta de ver os sinais, né? E Jesus falou sobre eles, né? Jesus falou que sinais seguiriam os que crescem. Lembra? Logo no final do seu ministério, ele falou: esses sinais seguirão os que creem em meu nome, farão isso, aquilo, e tal. Essa é uma forma que a fé viva se expressa. Existe um risco nisso, tá? Eu não estou ignorando esse risco, não. Porque Jesus também disse, ai de ti, Betsaida e de Corazim, porque se lá em Sodoma tivessem feito os mesmos sinais que fizeram aqui, eles teriam se convertido. Então, o sinal maravilhoso, né, ao mesmo tempo que ele é uma expressão de fé, é um sinal de uma fé viva, ao mesmo tempo ele também é sinal de juízo. Porque uma vez que o sinal vem e o ser humano não se arrepende, pobre de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Dessa nossa garganta virá o juízo do teu fim. Parafraseando o resgate aqui. Mas é isso, né? É quase blasfêmia com o Espírito Santo, né? Exato. Porque uma vez Deus manifestando, derramando o seu poder, nem assim as pessoas acreditam. E Jesus fala de Betsaida e Corazim nesses termos. Ele fala, se em Sodoma tivessem feito o que fizeram aqui, o que a gente fez aqui, eles há muito teriam se arrependido. Então, o sinal, né, sobrenatural, ele é tanto uma expressão da fé viva, com certeza, mas ele também é juízo. Ele também serve como um sinal de juízo, né? Eu acho incrível a passagem lá de Jonas, né? Até escrevi um livro inspirado na história, porque Jonas chega e ele não faz nada de sensacional. Há quem diga que talvez o fato dele ter sido expelido pelo peixe tenha sido visto por alguém, mas o texto não trata disso, não entra nesses termos, não entra nesses detalhes, né? Aparentemente ele era só um cara que chegou lá e começou a pregar. E o povo acreditou, cara. O povo creu na mensagem e se arrependeu para valer. Tanto que frustrou o mensageiro, né? Ele ficou pé da vida, pistola, porque o povo se arrependeu e Deus se arrependeu também do mal que ia fazer contra eles. Então, a fé, o juízo pode vir. Juízo, quando eu falo de Betsaida e Corazim, não é necessariamente que Deus vai mandar fogo, né? Mas que a pessoa está colocada diante de um sinal. E aquilo precisa ser visto com respeito, né? Fala lá, Wellington. Não, o pessoal fala que o que Jonas falou em Nínive é o menor sermão da história e de todos os tempos e converteu uma cidade inteira. Pois é. E os menores sermãos costumam fazer isso, viu? Porque a mulher lá do tanque também de Jacó, ela chega e fala, tem um homem falando tudo que eu estou vivendo. Será que ele não é o Messias? Pronto. Resolvido. Eu gosto do Natan, para Davi, cara. Pouca gente conhece, cara. Nossa, é sensacional.
É, e ele já contou uma Nossa, historinha, ele foi sutil. Quando eu conto pro pessoal, velho, a galera fica assim de olho aberto, assim. Sensacional. O povo não entende, não vê as belezas da Bíblia, velho. Só vê o que interessa. Só. Eu tava pensando, eu demorei a processar a pergunta. Mas assim, até tava vendo aqui com a Radassa, quais são as obras da fé viva, né? E sendo a fé o que nos justifica, a obra dela é a nossa salvação, né? Também. E a obra dela é só, na verdade, a obra da fé é a gente fazer isso ser espalhado também, então, né? O fruto frutificar. É o trabalho do Espírito Santo, na verdade, né? Aconteceu o resto. Então, como foi falado, a questão de solo e frutificar, a fé é como o grão, que nela está a vida ali, e enfim, não sei concluir. Muito bom. Ontem eu estava conversando com meu sogro e eu entrei um pouco nisso aí que você falou, Lé, porque a gente estava falando de como, quando Jesus vê aquele homem aleijado, né? E ele diz, perdoados estão seus pecados. E aí o povo começa, quem é esse que pode perdoar pecado, mimimi, né? Fala, o que é mais fácil, dizer perdoados seus pecados ou levanta e anda? E aí o povo fica assim dele. Então, para provar para vocês que o Filho do Homem pode perdoar pecados, vamos lá então, levanta e anda. E o homem levanta e anda. Né? E qual dos dois milagres é o mais milagroso? E o comentário que eu fiz com meu sogro ontem, meu sogro é um cara com uma formação teológica, batista e tal, né? Então eu não estou falando com um cara também ignorante, né? Falei assim, a impressão que eu tinha é que Jesus aí está dizendo o seguinte, qual é o maior milagre? Perdoados estão os seus pecados ou levante e anda? Por quê? Veja bem, a maior parte da população mundial é capaz de andar. Andar é o default. Andar é o normal. Ele não falou levanta e levita, né? Ele falou levanta e anda. É algo que seria natural qualquer pessoa fazer. Ele tinha uma deficiência que o incapacitava de fazer isso. Mas a maioria das pessoas anda. Agora, quem é que tem seus pecados perdoados? De forma natural, cara, não existe. Só sobrenaturalmente. Jean, cara, eu li um livro de contexto da época e o que os caras faziam, o pessoal do tempo? Para perdoar pecado, eles pediam matar boi, faz isso, faz aquilo, que Exato. chegava numa quantidade de tempo e você tinha que alugar o cara, você tinha que fazer uma viagem. Então, quer dizer, para você ter é inviável para a maioria das pessoas. Não, era só elite. Era só elite. Então, o pobre estava amarrado. E tanto que Jesus, quando acontece, faz os milagres, ele fala, olha, vai lá pagar, porque Deus fez, você tem que pagar no templo. E quando o cara chegava pro sacerdote e falava, ó, o maluquinho lá da Galileia me curou e falou que foi Deus, e eu acredito que foi do Deus do templo, só que eu tenho que pagar depois, porque eu já fiz, eu tenho que pagar. E os caras deviam ficar putos, mano. Falei assim, mas eu não tenho dinheiro pra tudo isso, não, mas eu já tô curado, e aí? Ai, aceita, vai então, vai. Aí os caras deviam pensar assim, começava a aparecer gente direto, falou assim, quem que é esse cara que tá fazendo milagre de graça? Ele tá estragando o nosso rolê aqui. Ele deve estar aqui dentro do templo cobrando com a gente. E não deixando os pobres entrar. Cobrar primeiro para depois fazer um milagre. Ele está quebrando nosso negócio.
E pior que foi o mesmo cara que quando chegou lá no templo e viu esse rolê aí, saiu quebrando tudo, né? E aí ele falava Pegou o quê? Que chicote. não é que você fazia que Deus vai perdoar os seus pecados. Porque você crê e você faz em nome dele em relação às pessoas. Uhum. Não é difícil. Quer Pois dizer, é. é difícil. É difícil. É difícil. É simples de entender, mas difícil de É, praticar. de praticar. Verdade. Diga lá, quem mais? Eu estou pensando aqui sobre essa parte da fé nesses dias de pandemia, assim, né? E ainda tem um pouco, mas quando eu estava naquele processo de reabrir igrejas e tudo mais, a gente ouviu muito por aí mas como é que esses pastores estão fechando as igrejas? Eles não têm fé? Não têm fé de que Deus, né, se eu tenho Deus, eu não vou ser atingido, nenhum mal chegará na minha tenda e toda essa questão. Então, eu fico pensando que, por mais que a série ela vai dividir, né, as três virtudes, está tudo muito conectado, assim, na verdade, Tá. como você falou, acaba convergindo para o amor, que o amor é Deus e tudo mais. Então, o que me vem como reflexão, como resposta para esse dilema que ainda tem, né? Ainda a gente está vivendo nisso na pandemia, se abre ou não, e a fé, se não tem fé e tal. É essa questão da fé que faz você pensar no outro, não só no você, né? Perfeito. Porque se eu... Ah, não, mas eu vou ser... tá tudo bem comigo, eu tenho Deus. Tá, mas e o cara que eu, no ônibus, que não tem Deus e eu passar o Covid para ele, mas ele se vira com Deus. O importante sou eu que tenho Deus. Então, se essa fé não converte numa preocupação com o próximo, com o outro, então acaba sendo uma fé em si mesmo, né? Acaba sendo não glorifica a Deus, né? Exato. E isso que é o grande dilema, porque a pessoa, e eu vejo muitas pessoas sinceras, assim, acreditando que estão glorificando a Deus com um ato de coragem, né? Enquanto que estão se colocando em risco, colocando outros em risco. Então é um tema Perfeito. bem interessante, assim, né? Nesses dias. Muito bom. Eu penso assim, que o pessoal fala, você não tem fé, eu lembro de Jesus falando, não te encarar, Senhor seu Deus. Exato. É. E a nossa armadura de fé não tem espada. A gente não tem um ataque, a gente tem a defesa. A gente tem uma situação de reatividade, não de enfrentamento. Você não vai para cima do vírus. Você se defende do vírus. Você não se defende se expondo. Eu já não pode fiz... passar pé pulando do alto do templo para falar para os anjos segurarem você. Como o diabo atenta. No início da pandemia, eu fiz inclusive essa reflexão mesmo, usando a figura de Jesus sendo tentado, né? E quando o diabo diz isso para ele, que se ele se lançasse, os anjos não deixariam nem que ele tropeçasse e tal. E Jesus responde: não tentará o Senhor teu Deus. E eu fiz exatamente essa mesma reflexão, que se expor a um vírus não é uma prova de fé, mas é tentar o Senhor Deus, de fato, né? Isso que o Rafa colocou, achei incrível, cara. Uma obra da fé, uma obra produto da fé é o cuidado com o outro. Olha só. E o termo usado é boas obras, né? Inclusive tem muita gente a série do Thiago disso, né? Oi? É a série do Ed René. Isso, cuidar é o novo eu te amo. É isso aí. Mas esse texto de Tiago que a gente leu, que ele fala que a fé sem obras é morta, foi muito criticada, né? Exatamente com esse viés aí, que Tiago, ele soa um pouquinho, não vou chamar de comunista, mas com uma mentalidade que aos olhos da igreja moderna até Lutero ficou meio assim com o livro de Tiago. Até o Lutero ficou, carta de palha e tal, né? Mas a igreja moderna trata o cuidado, muitas vezes, né? Não dá para generalizar,
mas tem uma tendência, por uma ideologia liberal, né, de política liberal, economia liberal, tem uma tendência a menosprezar, diminuir a dor do outro, né, e diminuir a importância do cuidado do outro. E essa frase de Tiago, ela é muito desafiadora nesse sentido que o Rafa colocou. A fé sem obras é morta. Se eu for lá para Jesus, quando ele fala, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada em cima de uma montanha. Ele diz assim, brilhe a sua luz diante de todos os homens, para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai que está no céu. Então, que a fé de vocês brilhe na forma de boas obras e que essas boas obras sejam vistas. E as pessoas vão glorificar a Deus vendo as boas obras que vocês estão fazendo. Cara, isso é cuidado com o outro. Isso é totalmente cuidado com o outro. É a fé manifesta em cuidado com o outro. E faz todo sentido. É uma obra de fé. Eu faço porque eu creio. Porque Jesus mandou, né? Que eu olhasse para o próximo, que eu cuidasse do próximo, que eu amasse o próximo como a mim mesmo. Ele mandou essas coisas. Então, com base na minha fé, eu creio no que Jesus mandou, eu vou e faço, né? E está bem dentro do que a gente falou semana passada sobre o Paráclito. Ele vos guiará a toda a verdade. E uma vez sensíveis ao Espírito Santo, nós somos sensíveis ao outro. Nós somos sensíveis à dor do próximo, né? Mais algum? Alecrim, pode falar também, Alecrim. Pode ir. Não, Expectativa. Não é Eu tô ouvinte, nessa não. A gente quer te ouvir, cara. Eu tô nessa expectativa. Eu só vim aqui para ouvir o Alecrim. Ai, misericórdia, Senhor. Jesus amado. Não, cara, eu acho que... Eu vou embora, falei que não falar, hein? Não, eu acho que o Rafael, ele definiu bem, assim, o que é essa obra da fé, né? Uhum. Não existe fé sem fruto, e não é um fruto qualquer, né? Uhum. Jesus, quando ele vai expulsar os mercadores do templo, um pouquinho antes, o Evangelho de Marcos diz que ele passou por uma figueira e não encontrou frutos e amaldiçoou, né? Perfeito. Aquela figueira. E aí ele vai, expulsa os mercadores do templo, aí ele volta. Quando ele passa de novo na frente ali, os discípulos, olha lá a figueira que só amaldiçoou, como é que tá? Seca, né? Ressecada. A gente às vezes não presta atenção nesses detalhes, né? Mas muitas vezes a nossa fé, ela é como essa figueira, né? Ela é bonita, cheia de folha, cheia de flor, frondosa, na beira do caminho, chamando a atenção de todo mundo, mas não tem fruto. Então, cara de crente, roupa de crente, linguajar de crente, roupa de crente, mas é um verdadeiro demônio. Não tem fruto nenhum, né? Muito bem colocado. Muito bem colocado. A gente se preocupa em aculturar a pessoa na igreja. Cara, eu fujo disso, assim, de um jeito. Fazer a pessoa ser agradável a ela, né? A pessoa é agradável na igreja, ela é muito agradável. Cara, eu ouvi. Ela trabalha bem, ministério, olha. Se vocês já viram a Dani, acho que é Dani Marques o nome dela, é uma escritora. De vez em quando ela aparece nos programas do Paulinho, lá da Adri, no Irmãos.com. Ela escreveu um livro que chama Coração Vermelho, um livro para crianças e tal. E a Dani, ela conta como foi o desligamento dela e do marido, né, da igreja onde eles estavam. E ela conta, entre outras coisas, que um dia lá fizeram na igreja um evento que trouxe a criançada toda da favela, da comunidade próxima ali, para participar. Um evento da hora, assim, semana de férias, sei lá, né? EBF, né? Como se costuma fazer em igreja. E trouxe a criançada e fez aquele fuzuê e tal. E aí, quando abria para comer, as crianças que cresceram num contexto que eles não tinham aquele banquete frequentemente,
vrau, em cima, né, da refeição. E aí vira, começa, vai xingar o outro que passou na frente dele, que pisou no pé dele e grita um palavrão. Aí diz que o pastor da igreja chegou para uma criança dessa, virou e falou assim: você não tem educação em casa, não? O moleque olhou para ele e falou: não. A Dani viu aquilo e chorou. Porque é um fato. Você não tem educação, você não tem comida, você não tenho. Nenhuma dessas assim, coisas eu tenho. É uma fé que assim, eu vou, conto a história de Jesus, dou uma comidinha e ok, devolve lá pro problema dela, né? Exato. E reclamo se ela não manifesta a cultura que eu quero. Porque aí me incomoda ouvir uma criança falando palavrão. Não é porque ela precisa parar de falar palavrão, é porque me incomoda. Essa semana, só um minutinho, essa semana eu tava dando um aconselhamento e, assim, uma questão muito complicada, né? E depois eu fiquei pensando, eu falei, meu, como é que pode, né? A pessoa tem um problema gigantesco na mão, uma coisa enorme, mas ela não quer se envolver, né? Eu vejo muito assim o quanto a gente é falho, né? Em de fato produzir frutos, né? Que não precisam ser trombeteados, né? Não precisam ser publicizados, né? Mas o quanto a gente é falho em produzir frutos que não são vistos, né? E esses são os frutos dignos, né? Desculpa aí, Wellington. Amém. É isso. Que isso. É para não fugir do contexto, que eu já vi a variação dessa história da criança da favela. Não foi na minha igreja, mas me contaram que, tipo, PBF, criança da região, carente. Aí o pai ou a mãe de uma das crianças da igreja falou: não quero meu filho com essas crianças não, que eles vão pegar piolho. Aí eu lembro da minha igreja que queria fazer mais uma igreja numa região mais pobre. O que eles fizeram? Eles buscavam as crianças, que era até longe, para tomar café no domingo e participar da EBD com as crianças da igreja. E aí elas sentavam na mesa, comida boa pra caramba, todo domingo. Mas as outras crianças não estavam junto, os adultos não estavam juntos. Com o tempo, eu comecei a passar toda semana a conversar com elas. E principalmente meninas. Eu sentava na mesa, conversava, fazia elas falarem e tal. Aí eu via, assim, aí elas falavam bem comigo, assim, bastante comigo. Aí se elas falavam alguma coisa que não estava errado, eu corrigia. Eu gosto de criança, mas também não sou aquele que fica falando que pode pintar a parede, pode fazer, não. Obedece seu pai, sua mãe, hein? Então, eu ficava, o pessoal meio que, não, vamos pegar as crianças para evangelizar as crianças. Aí o pai vai ver que não tá tratando bem e vai vir. Não adiantou nada. Não adiantou nada. A gente sempre se preocupou em passar isso para a Isabelle, né, amor? Uhum. De ser generoso, que nós todos somos iguais. Então, toda vez que a gente ia lá, né, falar com nossos irmãos lá que moravam na rua, ela deitava com eles. Aí eles ficavam espantados, falando assim, mas você vai deixar a sua filha deitar? A gente, com certeza. E ela deitava lá, cobria assim. Às vezes a pessoa estava conversando com a gente, ela catava a coberta da moça e cobria ela. E você acha que com esse pequeno gesto, eles se sentiam tão especiais? E foi humanizados. E foi nessas vezes. A questão não é nem ser especial, igual. Eles olham vocês, acham vocês especiais. E foi aí, esse pessoal especial tá deixando a filha deles pegar a minha coberta para se cobrir. Eu sou especial como eles. Sim, sim. E foi nessas vezes que eles viram, né, o quanto a gente estava se preocupando, porque a gente sentava com eles e ouvia eles, o que eles necessitavam, né?
Um dia no meu aniversário, o senhor falou comigo, eu falei assim, eu vou fazer um bolo, mas eu não vou comemorar dessa vez com esses parentes, né? Essa família, eu vou comemorar com a minha outra família. Aí eu levei o bolo para eles. E eles se sentiram tão especiais, e eu fiquei edificada com aquilo. Eu aprendi, né? Então, são... Cantaram parabéns. Foi muito gostoso. Abrimos lá refrigerante, sentamos juntos, comemos juntos, né? E a gente tem foto, aliás, que é o único momento que a gente fez foto com essa turma, porque existe uma preocupação da nossa parte de não transformar isso num espetáculo, né? Isso. De não espetacularizar. Assim, teve até um tempo que o Rogerinho chegou a me desafiar, assim, cara, você não acha legal gravar um programa lá, alguma coisa, uma entrevista com os caras, ouvir? E eu fiquei muito ressabiado, assim, com o que isso poderia soar, né? Como se eu estivesse usando de vitrine, assim, olha, sou amigo dele, sabe o político que aparece, né? Com a criança no colo e coisa e tal, comendo pastel. E eu tive muito temor, sabe? Expliquei pro Rogerinho, falei, cara, eu não me sinto à vontade, eu acho lindo fazer um negócio desse, eu acho muito legal, mas eu não me sinto à vontade de fazer, né? Mas esse dia a gente tirou foto, porque festa de aniversário a gente faz foto, né? Não é porque tava com eles, é porque era aniversário, né? Então são as únicas fotos que a gente tem dessa turma aí, foi do aniversário. Porque também Deus falou nos nossos corações e a gente foi lá e fez. Não Isso, foi por causa de igreja, ou de ministério, Sim. ou de nada. A gente sentiu no coração, o Senhor falou, e Ele fala para cuidar do próximo, para amar, a gente foi e fez. E o barato é que essa turma, eles gostaram acharam de tirar foto, eles não ficaram, tipo, fugindo, sabe? Não, bora, vamos lá, juntava todo mundo. Não, e o importante também era vocês que estarem gostando, que não era que nem esse da entrevista que o Jean não ia ficar bem. E eu imagino que vocês acharam que eles iam gostar, e se eles não gostassem, vocês iam ficar tristes. Tudo bem, assim, a gente entendeu eles. Eles pensaram mal da gente, não estão gostando. Se eles gostaram, melhor ainda. E também aquilo que o Giovanni falou também, que foi assim, quando... Nossa, me saiu... Jesus amaldiçoa. Não, foi quando a gente sentava para ouvir o que eles precisavam, então eles falaram assim, nossa, vocês são diferentes, porque a turma da igreja vem, deixa a comida e sai e vai embora. Tanto que ofereciam pra gente comida também. Porque achavam que a gente também estava lá. Então, achei interessante isso também, da gente, o Alecrim falou, tipo assim, eu vou lá, dou comida, pronto. Sou diferentão. Já fiz a minha parte. Tipo só para aliviar a própria consciência. Só para aliviar a própria consciência. A melhor coisa que você pode fazer por um ser humano é ser igual ao ser humano. Isso. É isso. Pode falar, Kátia. Você queria falar alguma coisa? Eu pensei, falei, será que dá para enxergar? Cadê minha mãozinha? Eu tenho dificuldade com essas coisas aí. Não, eu estava pensando tudo, assim, faz muito tempo que eu fico pensando sobre a questão, assim, qual é o sentido da igreja? Porque eu estou fora da igreja, já sabe, muito tempo que eu sou desigrejada, então, mas só que, assim, as coisas de Deus a gente jamais vai esquecer, né? Então, eu senti a vontade de estar nesse grupo, né, e aprender as coisas. E eu fico pensando na questão, assim, de outros desigrejados. Por quê? Para mim, a igreja ficou como uma instituição, ela ficou engessada, ela é engessada. Por que o que deveria ser feito pela maioria é feito pela minoria? Por que falou-se esse termo de igreja comunista? Se comunismo seria o quê? Comum às pessoas. O sentido do dízimo. Eu morria de medo de não dar dízimo. Eu cheguei a dar cheque voador. Gente, hoje eu não tenho vergonha de falar.
Por causa do devorador, do devastador, daquele gafanhoto de 2 metros, de 3, sei lá quanto. Nossa, se eu ver um negócio, a gente em coma se eu ver um negócio desse. Então, agora, o dízimo é para quê? Para o pastor, para a igreja, para que é? Não é para aquilo... Para que? Qual o sentido do dízimo? Olha, em várias igrejas que eu fui, a pregação era a mesma, de terror. Agora, se a igreja não servir para socorrer os necessitados, os excluídos, por que tem igreja, gente? Sabe, parece que é uma coisa assim que nem político. O político aparece na hora da eleição, fala blá, 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 blá. O que melhor se sobressai, que tem uma retórica fascinante, vence a eleição. Ou então ele vai te dar o ingresso para... Aqui em Bertuba tem uma tal de faz sim, um rodeio, entendeu? Aí ganha a eleição. Então, a igreja, eu acho que perdeu muito sentido. Porque o que Jesus fazia? Ele vivia com os excluídos. E a igreja está vivendo com os excluídos? Está trabalhando com isso? Se você não for limpinho para a igreja... Uma vez eu estava na Nazaré, num culto de jovens. Aí veio o pessoal de Campinas, eu não lembro que bairro que era. E aí, antes de começar o culto, sentou um cara no chão, todo maltrapilho e tal, né? Aí, não, todo mundo achou que era um morador de rua, bêbado, sujo, sei lá o quê, né? Aí, quando começou lá, o cara me sai de lá da porta da igreja e entra e começou a falar. Ele falou assim, muitos passaram por mim pensando que eu era um bêbado, um mendigo, não sei o quê. Aí, é isso que eu tô falando. Ele falou tudo, o que tinha que falar, e o pessoal ficou com a cara no chão. E eu acredito nisso, sabe? Não, falar para você, seria hipocrisia falar para você, que eu estou no meio, não sei o que, eu trabalho com periferia. Mas assim, eu vejo muitas pessoas que não são evangélicas, tem até ateu, fazendo coisas para vergonha nossa, sabe? A minha colega, ela faz caldos, ela vende para mim. Aí ela estava falando, eu levo lá para os mendigos, porque quem que vai levar para eles uma sopa, um caldo? Às vezes ele fala assim, às vezes aí porque eu tinha oferecido para ela, né, que às vezes eu tenho uma cesta básica e tal, né? Aí ela pediu, porque eu vou ajudar ela fazendo. Então, às vezes as pessoas assim que não estão na igreja, não estão... Às vezes eles têm mais exemplos do que aquele que está todo dia lá na igreja. E aí fala assim, quando a gente vê, por exemplo, vai numa igreja enorme, né? Que eu estava, a igreja começou a crescer, aí você chega lá, ouve palavra e vai embora, automaticamente. E é tudo direitinho, aí começa assim, vai assim, termina assim, tem lugar para se cuidar a criança, mas daí a gente sai assim, parece que não sente nada, sabe? A mensagem muito bem pregada, tudo bonitinho, mas daí você fala assim, o que está acontecendo com a igreja? Então, eu não sei se a igreja parou no tempo e espaço, se é porque o homem tirou o sentido do ministério de Jesus, ou não sei. Eu falo muito, gente. Você tem que cortar, porque eu falo demais, viu? Não. Pode cortar. Que é isso, Kátia? Tá? Então é isso, a minha colocação. Eu só vou falar assim, Kátia. A minha igreja não é perfeita. A minha igreja, o bom dela é que não é tão grande. Eu gosto dos idosos.
Você chega mais cedo, o pessoal tá conversando, acaba a igreja, o pessoal conversa, fica uns 10 minutinhos, todo mundo conversando. Todo mundo se preocupa um com o outro. Às vezes não é muito sincero de alguns, outros são mais sinceros. Então, Kátia, relação, é você achar uma igreja que encaixa. Peça a Deus, vai de peito aberto, esquece o que aconteceu. Cada vez que você for conhecer uma igreja, começa do zero. Não leva a experiência antiga, não. E, Kátia, assim, o que eu posso te dizer é que existem duas igrejas. Existe a igreja que a história conta e existe a igreja que a história não conta. A igreja que a história conta, a gente tem os livros de história da igreja para nos mostrar. A igreja oficial. A igreja que a história não conta é essa igreja dentro da igreja, que é a minoria, que são os resistentes, que são os fiéis, que são os que dão fruto. Então, a igreja, enquanto organização, ela é falha. E a história está aí para contar um monte. Agora, a igreja, enquanto organismo vivo, ela está produzindo frutos constantes. Aí a gente chega à conclusão que o evangelho é o evangelho da periferia. É o evangelho da periferia dentro de cada igreja. É o evangelho da senhorinha que faz artesanato toda terça-feira na casa dela e vai para a rua para doar, porque ela não quer vender. E a filha dela briga com ela porque ela gasta o dinheiro da aposentadoria comprando os negócios de artesanato dela para fazer touca e meia. E aí a filha vem para mim e fala assim: pastor, eu não aguento mais. Eu falo: glória a Deus por sua mãe, minha filha. Pergunta para ela, tá precisando que a gente providencie dinheiro para comprar. Pois É isso. É. Tem muita gente que está na igreja por causa daquilo que vê ali na frente. Pela boa música, pelo bom sermão, pelo bom ambiente. E tem a igreja que está ali também por isso, mas principalmente porque recebe a palavra e ao receber a palavra consegue assimilar e produzir fruto. Acho que isso é o mais difícil. É verdade. Gente, eu vou precisar sair também, que eu preciso voltar para casa. Olha aqui. Oi. Tem um apartamento lá para alugar lá no seu prédio lá? Eu tô mudando aí. Tô precisando ir para Zona Norte quando eu vi, viu, cara? Ó, tem. O meu vai vagar, porque eu tô procurando mais barato. Não, porra. Caramba, mano. Eu tô procurando mais barato para alugar, mas tá difícil, cara. Você entendeu? Tá bom. É só isso que eu quero dizer, só. Gente, eu preciso ir. Deus abençoe vocês. Amém. Muito bom estar com vocês. Sabadão a gente tá junto, se Deus permite. Amém. Beleza, Giovanni. Obrigado, Rafa querido. Também, sair, né? Rafa também. Valeu, Beijão, Rafa. gente. Beijão pra vocês. Prazerzão estar com Beijão. vocês, viu? Deus abençoe. Deus abençoe. Ai, Tchau, cara. tchau. Tá com Deus. Isso aí, gente. Amém. E aí, alguém tem algum motivo pra gente orar? Vamos orar por tudo, por nós, pela Kátia que tá desigrejada, vai arranjar uma igreja. Frio. Vamos orar. Sempre bom. Sempre orar. Orar e vigiar. Kátia, você só tá longe da instituição. Igreja é você, meu amor. Somos nós. Igreja estamos sendo agora. Então eu já arrumei uma igreja, então. Já te manda a carteirinha de membro aí, igreja presente, tá? O Lep ia dar a carteirinha número 2, você é a carteirinha 3. Tem dois. Cadê a maquininha? Cadê a maquininha para dar o certo e o dízimo? Tem 2 pastores, velho. Tem 2 pastores para pouca gente, ó. Pois é. Aí sim, hein? Tanto amor e cuidado. Você não conhece ainda o Rafa Loures, cara, que acabou de sair.
Mano. Ah, ele é pastor também? Olha, tem. Mas o Alecrim não é pastor? Até onde eu o conheci era missionário. Mas o Jean não é pastor também, reverendo? Não sou reverendo, não. Zero reverência. Sou muito irreverente para ser reverendo. Sois mestre. Tu é muito sábio. Sois mestre. Mas, cara, falando sério, o Rafa Loures é um cara incrível, cara. Dá para perceber ele falando, né? Ele é psicólogo, né? Que legal. É um cara que trabalhou na Nazareno Central por muitos anos com os jovens. Foi o cara que organizou